Eu tenho a impressão, posso estar equivocado, mas tenho a impressão que tanto Palmeiras quanto o Flamengo não estão dando tanto valor assim ao Santos, né? Talvez porque o Santos tem um elenco um pouco mais fraco e tal. Você pode ver que nas coletivas, nas entrevistas, ninguém cita o Santos. É o Flamengo citando o Palmeiras e o Palmeiras citando o Flamengo. Em cima disso, daqui a pouco a gente vai falar do Santos, Tebas, é exatamente esse incômodo que acontece entre jogadores do Santos e dirigentes do Santos e o professor Sampaoli, entendendo que eles ouvem toda hora isso que você acabou de dizer, que o Santos não vai chegar, é uma nuvem passageira, já está perdendo a força, já está descendo o desempenho e eles estão muito incomodados com isso. Nós vamos falar sobre isso. As pessoas estão falando muito aqui nos comentários sobre o embate que vai ter também interessantíssimo, Flamengo e Santos. Verdade. E o Emanuel Nazareno diz, Flamengo empata com o Santos e começa a cair na competição. Já o Kaique Torres disse, Santos ainda é forte candidato ao título, sem dúvidas. Então, mas essa é a história quem estava falando aqui, jogadores do Santos, o Sanches, inclusive, né, que é bom jogador do Santos. Muito bom. Ele revelou o incômodo que os jogadores do Santos estão sentindo, porque eles ouvem, leem, assistem, né, comentários dizendo que a nuvem passageira está se revelando. O Santos já está caindo de produção, o Santos já não tem nenhuma chance, o Santos está, se disputar Libertadores já pode soltar rojões, essas coisas todas, e isso está incomodando muito. É verdade que o time caiu o desempenho nos últimos tempos, mas o professor Sampaoli diz que isso pode mudar. E para concluir, estou colocando sobre a mesa para vocês falarem, o Santos ainda é o melhor visitante. Se isso terá peso contra o grande líder do campeonato, que é o Flamengo, justamente jogando bom futebol, jogando em casa, mas o Flamengo vai receber o vice-líder, que é o melhor visitante da competição. E aí? Fala, Andrei. Eu acho que, antes de tudo, esse jogo vai ser um baita jogo para se assistir. Vai ser daqueles jogos que, independentemente... Né? Que atmosfera, né? Com uma atmosfera fantástica, dois times brigando pela parte de cima da tabela e jogando um futebol que é agradável de ver. Né? Talvez, às vezes, não seja o mais interessante para o momento de um time, para a leitura de um técnico, para um futebol que busca resultado, mas é aquele futebol agradável de ver. E que está trazendo resultados, que bom. Mas eu acho que o Santos tem um limitador que o Jorge Jesus não tem, o Sampaoli tem, que é elenco. E num campeonato longo como o brasileiro, se ganha com elenco, não com 11 ou 13 jogadores. Precisa ter 20 jogadores, e sem o melhor 22 jogadores. dele, o Pituca tá fora, né? Pois é, Tá fora. Então é um complicador, assim. São vários elementos que atrapalham o trabalho do Sampaoli, que para mim é sim um excelente treinador e traz sim pro futebol um oxigênio novo que é fantástico pra gente começar a discutir questões que são importantes e que a gente tem apanhado ao longo do tempo quando se vai jogar fora, quando se vai ter uma experiência no exterior. Que a parte técnica do Brasil continua sendo uma grande vantagem. Agora a parte tática a gente perde muito. Então eu acho que o Sampaoli traz um oxigênio novo, traz uma leitura nova do futebol que tem que ser absorvida por todos que aqui trabalham. E o Jorge Jesus que conseguiu encontrar uma forma rapidamente do Flamengo jogar e que eu acho muito legal, sem ser refém daqueles dois jogadores abertos, os antigos pontas, os extremos. Todos os times agora jogam com extremos. Ele não, ele joga com meias que se movimentam muito, de uma intensidade muito grande, de uma movimentação que gera um futebol muito bonito. Lembra muito um pouco a seleção de 82 do Brasil, que tinha uma movimentação. O Éder aparecia, o Vanderlei sabe muito bem, acompanhou aquela seleção de perto, que era um ponta esquerda, mas aparecia pelo meio, daí o Falcão estava deslocado no outro canto, o Zico aparecia em todos os cantos do time, o Paulo Isidoro também, era uma seleção fantástica. Então lembra uma movimentação daquele time do Brasil de 82, que era um time que encantou a todos, mas não trouxe um resultado que o brasileiro esperava. Então, assim, vai ser um duelo muito bacana de se ver. Encantou a todos e hoje ainda os simplistas falam o seguinte: ganhou o quê? Ganhou o mundo. Enquanto a gente viver dessa frase, a gente está perdido. Ganhou o quê? E eu lembro bem que quando o Brasil foi eliminado em 1982, na sala de entrevistas pós-jogo, estava a imprensa internacional todinha, porque o Brasil estava em campo e era um jogo importante, momento importante da Copa do Mundo. O Brasil, pumba, foi eliminado, né? Mas ainda hipnotizava todo mundo que gostava e gosta de futebol naquele momento. E eu lembro bem que eu estava lá escrevendo alguma coisa e do meu lado estava um jornalista africano. E ele colocou como manchete o seguinte:
Leão ferido, mas continua sendo rei. Brasil. Que legal. Só, o cara reconheceu. Mas aí os gênios da lâmpada, gênios com J, né? Ganhou o quê? Né? Então, isso posto, vamos falar do Santos. Diga, Rafael Tebas. Olha só, Vanderlei, né? Eu também acho que o time do Santos, em relação aos outros, tem um elenco pior. A tendência é que não consiga ter fôlego suficiente para conseguir acompanhar o Flamengo e o Palmeiras. Mas sobre isso que o Andrei estava falando agora há pouco, né? Teve uma entrevista do Renato Gaúcho que a gente acompanhou no Pacaembu, eu junto com o Márcio Espímpolo, que o Renato disse o seguinte, olha o Portaluppi, né? Olha só, o Flamengo é realmente muito bom, mas com esse elenco é obrigação do Jesus, o Grêmio é que joga o melhor futebol. O Cuca, nesses dias anteriores aí, ele também deu uma cornetada no Jorge Jesus, né? Dizendo que com esse elenco do Flamengo não faz mais do que obrigação, algo nesse sentido também, nessa linha. Quer dizer, o bom trabalho do técnico português tem irritado alguns técnicos brasileiros, o que eu acho muito ruim. Porque eu acho que existem muitos técnicos aqui no Brasil, brasileiros, que têm capacidade, estudando, enfim, continuando estudando, a trabalhar fora do país. Então, quando vêm os estrangeiros para cá, eles se sentem incomodados, né? E é fato que o primeiro colocado é um técnico português, o segundo é um técnico argentino. Eu acho que o trabalho do Sampaoli é até um pouco, na minha avaliação, um pouco melhor até que o do Jesus, porque o elenco do Santos é muito pior do que o do Flamengo. Legal. E aqui alguém lembra o seguinte, não esqueçam o que disse também Felipe Melo, estilingando o Santos, dizendo, todo mundo acha que joga bonito, mas já ficou fora de 3 competições. Aí o tempo passou e aconteceu com o time dele. Isso posto, diga José Manuel. Vanderlei, como o Andrei falou, um jogo espetacular, uma atmosfera maravilhosa. Lamento muito que o Santos não esteja inteiro, né, com todos os jogadores à disposição. Soteldo tá chegando aí, ele mandou um recado para você. Sim, Soteldo tá vindo aí, o Delis Gonzalez, não sei se vai pro jogo. Vamos fazer um treino amanhã, me lembra o Diogo? Vamos fazer um treino amanhã, podem até jogar, talvez. O Alisson tá treinando, talvez possa aparecer ali no meu campo, imagina a diferença, Pituca, Alisson, essa coisa toda. Eu vejo assim, são 2 treinadores que vieram exigindo o que dos jogadores? Intensidade. E a gente vê o Santos quando tropeça, o que faltou? Faltou a intensidade contra o Fortaleza, que ele teve no primeiro e não teve no segundo tempo. Faltou a intensidade que precisava contra o Atlético, apesar de ter criado muito, e também botar a bola na rede, faltou competência dos atacantes, essa coisa toda. E o Flamengo, além dessa intensidade proposta, dessa organização que o Jesus deu, tem essa parte individual capaz de resolver quando as coisas não funcionam. Aí entra o Bruno Henrique numa fase espetacular, entra o Gabigol numa fase espetacular, tem o Arrascaeta. Isso é que o Santos não tem. O Santos não tem, ele depende muito mais do trabalho do Sampaoli. Por isso eu acho que é mais importante para o Santos, pesa mais o trabalho do Sampaoli para o Santos do que o Jesus para o Flamengo, muito embora o Jesus seja realmente merecedor dos elogios que ele está tendo. O Flamengo é o favorito para mim no jogo desse sábado, viu, Vanderlei? O Santos não ganha, nas últimas 5 partidas ele ganhou um jogo, né? Nos últimos 5, ganhou da Chapecoense só. Desde aquela goleada contra o Goiás, que ele fez 6 gols no Goiás, ele teve 2 derrotas, 2 empates e a vitória contra a Chapecoense. Talvez seja aquela fase de baixo que todo time tem num campeonato tão longo assim, né? Tomara que seja, né? Mas eu não sei se a recuperação vem nesse sábado, não. Sobre o jogo, é um jogo entre os 2 líderes do campeonato, mas o Flamengo vive um momento melhor que o do Santos, né? O Flamengo é um time que tem um elenco melhor e está jogando bem. O Santos, ele tem dificuldades. O desempenho do Santos teve uma queda e é um jogo que fecha o primeiro turno, né? Depois tem mais 19 rodadas e aí a questão da resistência do Santos de acompanhar esses times. Uma derrota, eu acho que vai mexer com o Santos de maneira que ele não consiga acompanhar os times que lutam pelo título. Ele vai se manter entre os primeiros. Um bom resultado do Santos lá no Rio, acho que daria um pouco mais de fôlego para o Santos, pelo menos lutar um pouquinho mais. Acho difícil que ele se mantenha até o fim, brigando pelo primeiro lugar. Mas se ele não perder no Rio, talvez ele dure um pouquinho mais nessa briga que normalmente não é a realidade do Santos.